Salve, salve galera tricolor, fala família São Paulina, meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão? Boa sexta-feira pra vocês, já vai deixando aquele like, já vai deixando o seu gostei, já vou pedir mesmo com menos de 30 segundos o like de vocês, afinal sextou, né? Tem aí uma situação envolvendo o Lucas Veríssimo que é notícia lá de Portugal, lá do Jornal Record, ou Jornal Record, não sei como se pronuncia. Conversei inclusive com meu amigo Hugo Cruz, que cobre o Sporting de Portugal. Cobre não, né? Não só cobre, mas é um torcedor fanático do Sporting de Portugal, rival inclusive do Benfica, e me confirmou que realmente Lucas Veríssimo não vai ficar por lá. E também temos a questão da estátua do Tele, que a gente vai chover um pouquinho no molhado, mas é sempre importante falar de um dos maiores ídolos da nossa história, que é o Tele Santana, que infelizmente vai estar recebendo essa homenagem, não em vida, e sim em morte, mas que tem que ser eternizado. Mas vamos falar de tudo isso aí. Então, como eu já pedi de antemão, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu gostei nessa sexta-feira maravilhosa, senhoras e senhores. Vamos sextar, vamos ficar bem. Hoje, se bobear, tem a nossa tradicional live. Ontem não teve, vocês sabem que essa semana tá meio complicada pra mim, mas as coisas estão aí melhorando. Vamos pra cima, vamos com tudo. Que domingão também tem Paulistão, tem o retorno do São Paulo profissional. A gente tá equilibrando um pouquinho da saudade aí com os meninos de Cotia. Hoje, inclusive, tem jogo também contra o Retrô do Pernambuco, se eu não estiver enganado, se eu não estiver muito maluco. Quem já souber horário e transmissão pode ficar à vontade para colocar nos comentários. Mas vamos lá, vamos falar de Lucas Veríssimo, o que tem de verdade, o que tem de mentira. Alguns portais, alguns jornalistas estão falando que já é mentira, alguns estão falando que o São Paulo tem interesse, mas que é muito difícil, que é muito caro. Eu vou deixar aí na tela a fonte da informação e discutir um pouquinho sobre o jogador, que é o que a gente faz aqui como torcedor, né? Se vai se concretizar ou não, a gente vê lá pra frente. Mas se sair uma notícia envolvendo o São Paulo interessado em um jogador, seja da Série C ou do Paris Saint-Germain, a gente conversa aqui como sempre. Então, se você é novo, aqui funciona mais ou menos desse jeito. E o nosso ao vivo, que é a nossa várzea, a nossa queridíssima várzea do ao vivo, que é uma delícia. Rapaziada, o Lucas Veríssimo está sendo dispensado, está sendo descartado pela diretoria do Benfica. O Benfica não conta com ele e também parece que vai estar emprestando o menino que era do Corinthians, o zagueiro João Vitor. Vai estar se livrando desses dois. Se livrando é um termo meio ruim de usar. O João Vitor, eu acredito que o próprio Corinthians vai tentar ter um interesse ali, ver se o Zenit quer 10% do cara para trazer ele por empréstimo, né? Amigos corintianos, tô de sacanagem, daqui a pouco tem majestoso, a gente se vê lá, hein? Mas enfim, além do João Vitor, o Lucas Veríssimo é esse cara que tá de saída. E, gente, falar um pouquinho dos números dele, antes da gente entrar em preço, antes da gente entrar em todas essas coisas. O Lucas Veríssimo, pra mim, já vou deixar o Benfica pra gente comentar, mas no Santos, pelo amor de Deus, eu acho que se eu for falar aqui que esse rapaz é mau jogador, eu vou ser louco. É um ótimo jogador, é um ótimo zagueiro. Zagueiro que, inclusive, chegou em algum momento a ser cotado para a seleção brasileira. Não lembro se o Tite chegou a chamar ele alguma vez, ou no Santos, ou no próprio Benfica, mas um excelente zagueiro. Foi muito bem no Santos. Um excelente zagueiro, acho que eu dei uma mirandada aqui, né? Eu aproveito que o Miranda aposentou, né? Eu dei uma mirandada aqui pro Lucas Veríssimo. Um ótimo zagueiro, Um zagueiro que faria uma ótima dupla com o Arboleda. Aí vocês vão me perguntar, mas Celso, beleza, o Lucas Veríssimo foi bem no Santos, todos sabemos disso. Foi muito bem no Santos para alguns, como eu achei que ele foi muito bem, não só bem. Mas a gente já não acabou de contratar o Alan Franco? A gente já não tem o Ferrarese? Pois é, rapaziada, olha o problema que se criou da nossa zaga. Nossos melhores zagueiros são gringos. Tem também o Diego Costa, mas o Diego Costa está se recuperando. Eu não descarto o Diego Costa, acho que inclusive talvez possa ser vendido quando ele se recuperar, quando ele também voltar a jogar bem. Para mim ele fez um ótimo início de ano, um início de brasileiro, mas depois caiu um pouquinho assim como o resto do time, principalmente nas horas decisivas. Ele e o Caleri para mim eram os jogadores mais regulares do elenco, o Caleri e o Diego Costa, e para mim na Sul-Americana me decepcionaram muito. Que também podemos contar com ele mais pra frente, mas a gente não tem zagueiros brasileiros. Zagueiros brasileiros nós temos o Beraldo, o Valse e o Diego machucado. O resto da nossa zaga é gringa. E o Arboleda, vocês vão lembrar aí, pô Celso, a gente já não comentou aqui no canal o processo de naturalização, inclusive vai estar o card aí do vídeo, da live que a gente falou sobre a naturalização do Arboleda, para quem quiser mais informações. Isso vai demorar de 5 a 6 meses. Esse processo, já na teoria, demora esse tempo. Foi confirmado pela diretoria do São Paulo, através do Sr. Carlos Belmonte. Eu não sei se foi o Belmonte ou se foi o Casares agora que falou, tá, gente? Mas o Arboleda está começando, o São Paulo junto com o Arboleda está começando esse processo agora. Se o São Paulo tivesse começado esse processo já no ano passado, que se eu não me engano já tinha o tempo permitido, que eram no mínimo 4 anos, o Arboleda residindo e trabalhando aqui no Brasil,
Aí beleza, talvez a gente já começasse o campeonato com o Arboleda naturalizado e não se preocuparia dele ocupar uma vaga ou não de gringo. Mas não, vai começar esse processo agora. E esse processo, para sair a cidadania dele, vai ser lá para maio, junho. Até lá o Rogério vai ter que fazer essa espécie de rodízio aí, que o próprio Orejuela talvez jogue no domingo. Já dando uma notícia ruim aqui para vocês, talvez o Orejuela jogue no domingo, porque o Igor Vinícius tá machucado e o Rafinha, acredito eu que o Rogério veja ele como zagueiro, mas vamos esperar a temporada começar pra gente voltar a sentar a madeira no Rogério Ceni com mais frequência, ou não, né? Esperar para ter uma luz na cabeça calva do senhor Ceni. Então a gente não tem zagueiro brasileiro, a gente só tem zagueiro gringo, que uma hora, se o Galopo começar a arrebentar, for o Galopo do Banfield, o Caleri é um cara insubstituível, o Gabriel Neves mostrou no passado que pode ser titular, todos os gringos, o Alan Franco que chegou agora, o próprio Ferrares que eu citei aqui, o São Paulo tá tentando prorrogar o empréstimo dele, falamos aí num dos últimos vídeos, acho que no penúltimo vídeo aí do canal a gente falou sobre essa possível permanência do Ferrares, essa prorrogação de empréstimo que foi confirmada também pelo Carlos Belmonte. Então, gente, a gente não tem zagueiro brasileiro, a gente tem 3 made in Cotia zagueiros brasileiros. Todos os outros foram embora. Bruno Alves foi embora, que foi pro Grêmio ano retrasado. O Léo foi embora agora. Todos os nossos zagueiros brasileiros não existem. Um tá machucado, um tá 3 anos sem jogar e o outro tem 18 anos que ainda não se sabe o que vai ser dele. Muita gente tá falando que o Rogério e a comissão técnica tá gostando do que tá vendo do Beraldo, que ele tá evoluindo além da expectativa, mas não sabemos qual era a expectativa deles em cima do Beraldo, mas que tá melhorando, e isso é um bom sinal. Então, o Lucas Veríssimo, para mim, seria uma ótima contratação. Uma ótima contratação. Mesmo já tendo Arboleda, Alan Franco, Ferrarese, o Diego se recuperando, o Lucas Veríssimo seria um cara, imagina uma dupla de zaga Arboleda e Lucas Veríssimo. Ou um trio de zaga, Arboleda, Lucas Veríssimo e Alan Franco. Ou Diego, Arboleda e Veríssimo. Cara, dá pra você fazer inúmeras combinações. É um cara que pode jogar na linha de 4, pode jogar na linha de 3. Porém, uma coisa que me preocupa. Lá no Benfica, nessa última temporada de 2021 para 2022, que começa no meio de 2021 e termina no meio de 2022, que terminou em junho ou maio, se não estiver enganado. O Campeonato Português acho que tem duas rodadas a menos que o Campeonato Brasileiro. Se o Brasileirão tem 38, eu acho que o Português tem 34 rodadas ou 36, alguma coisinha assim. Se alguém souber me confirmar, confirma aí nos comentários também. Mas ele só jogou 18 partidas. Se eu não me engano, 10 pela Liga Portuguesa, que, né, se é um campeonato com 34 ele só joga 10, alguma coisa está acontecendo com ele lá. Eu confesso para vocês, eu só assisto os grandes jogos da Liga Portuguesa. Se é um Benfica e Porto, se é um Sporting e Benfica, só os grandes clássicos eu assisto. Eu não assisto regularmente como eu assisto Premier League, por exemplo, como eu assisto outros campeonatos. O Campeonato Português, eu vou confessar para vocês, eu só assisto quando é clássico. Não vou assistir Tondela e Gil Vicente, não vou assistir... Enfim, não quero ficar falando mal aqui do campeonato alheio. Um beijo pro Hugo Cruz, torcedor do Sporting, que vocês ganhem do Benfica aí nesse final de semana. Mas enfim, eu traria o Veríssimo, sim. Só que, se vocês entrarem agora no Transfer Market, ele está avaliado em 8 milhões de euros. 8 milhões de euros hoje são 44 milhões de reais. Aí vocês vão me falar, pô Celso, mas ele não está numa lista de dispensa? Pode ser que o Benfica facilite. Mesmo que o Benfica corte pela metade o preço, 4 milhões de euros. Ainda é muita grana. Ainda é muita grana e para um zagueiro. Tudo bem que ele tem 27 anos e para mim seria o nosso zagueiro pelos próximos 5 anos em altíssimo nível. Seria um investimento excelente. A gente não tem essa bola toda. Eu falo aqui para vocês que o São Paulo é uma empresa que movimenta em média R$500 milhão por ano, só que mesmo assim a gente não pode ficar fazendo loucurinha. Talvez um empréstimo de 1 ano, 1 ano e meio, com opção de compra de 4 milhões de euros, seria legal. O Benfica vai aceitar esses termos? Eu duvido. E o Veríssimo é um cara que tem muitíssimo mercado. Então, por mais que seja verdade a notícia aí desse veículo do Record ou Record, não sei como pronuncia novamente, mesmo se for verdade, é muito caro e eu não acho que esteja na nossa realidade. Eu acho que mesmo que o São Paulo tenha dado uma ligadinha lá, olá meus gajos, tudo bom? Quanto estás a vender o Lucas Veríssimo? Como estás a vender o Lucas Veríssimo? Em que condições? Em que moeda? Como gostaria de fazer esse negócio? Aí os caras vão falar, 8 milhões de euros. Beleza que eu inverti, né? O São Paulo falando em português, Portugal, e os caras falando em português BR. Tô de parabéns também, mas enfim... Gente, é muito caro, eu acho que não vai acontecer. Agora, sobre Tele Santana, eu acredito que seja chover no molhado. Se a gente fosse fazer uma enquete com os maiores ídolos da nossa história, Tele, Raí, Miller, Rogério Ceni, Serginho Chulapa, qualquer um que fosse, Muricy, qualquer um.
Se a gente for fazer uma lista, o Tele Santana, acredito que vai ganhar... A cada 10 torcedores, 5 vão votar no Tele, 3 no Ceni, 1 no Raí e 1 em outro, o Roberto Dias. Um é o opção outro, né? Se a gente pegar 10 torcedores, 5 vão votar no Tele e 4 no Ceni para ter uma estátua no Morumbi. Acredito que essa homenagem tá vindo tardiamente. Eu acredito que já deveria ter alguma coisa. O centro de treinamento da Barra Funda deveria se chamar Tele Santana. Centro de treinamento Tele Santana, algo assim, para pelo menos ver se, né? Se aquela camisa 3, a camisa 3 tá aqui atrás de mim, quando esses caras colocam, o time geralmente goleia, vai muito bem, acho que são 3 partidas com a camisa 3, não sei quantos gols marcados, 3 vitórias, devia ter jogado a porcaria da Sul-Americana com essa camisa 3. Se essa camisa 3 já tem uma energiazinha de Tele Santana nela, e esses caras estão fazendo partidas ótimas com essa camisa, torço para ver mais o time mais vezes em campo com essa camisa também. Cara, se isso já dá uma energia, imagina chegar no centro de treinamento Tele Santana. Às vezes o cara até melhora, só de respirar um lugar chamado Tele Santana, pode ser que o Igor Vinícius aprenda a cruzar. Se o Tele conseguiu ensinar o Cafu, né? Brincadeiras à parte. Acredito que essa homenagem já deveria ter vindo. E não, eu não tô tirando do meu rabo, tá, rapaziada? Vai estar aqui na tela também em algum lugar. O presidente Júlio Casares confirmou, vai ter. Assim como foi reconfirmado, isso aqui é um extra também aqui do vídeo, que realmente vai ter o jogo de despedida para o Luiz Fabiano. Vamos esperar. A gente sabe que está em ano de eleição, ano de campanha, né? Campanha eleitoral do senhor Casares. Vamos esperar e aguardar para ver os próximos capítulos. Mas promessa é dívida lá na frente. Assim como a gente cobra até hoje. Pô, e a despedida do Luiz Fabiano? O que aconteceu? Não vai mais ter? A gente vai cobrar aí pela estátua do Tele também, que já era para ter sido feita há muito tempo. E em breve, quem sabe, fazer ali um 11 ou 12, né, com o Tele de treinador, talvez 11 jogadores, não precisa ser por posição, mas 11 jogadores talvez mereçam uma estátua. Caras que eu acabei de citar aqui, Raí, Miller, Rogério Ceni, Muricy Ramalho, que foi tão incrível quanto jogador como treinador também. Então acredito que tem vários jogadores que talvez mereçam isso ao longo da nossa história, mas tem um cara que merece unanimamente, é Tele Santana. Uma pena que a homenagem não veio em vida. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se for sua primeira vez aqui. Tamo junto, como sempre, vamos São Paulo. Hoje tem o São Paulo na Copinha e domingão tem São Paulo e Ituano, rapaziada. Tamo junto, é nóis, vamos pra cima.